graça e paz, tudo bem? Meu nome é Robson Mendes, eu faço meu estágio pastoral na igreja do Fonseca. Você já deve ter me visto por aí, o pessoal que está me assistindo aí pelo canal do YouTube, talvez não me conheça. Bem, hoje nós vamos apresentar a escola sabatina do dia 19 de novembro, vai cair numa quinta-feira, e o tema principal dessa lição deste dia é educação na igreja primitiva. Bem, nós vimos aqui que o tema principal, óbvio, educação. Na Escritura, nós sabemos que Jesus ele é o mestre dos mestres, ele é o grande educador. E nós vimos até aqui e vamos falar até o final da lição. Mas ele, como viveu durante 3 anos e meio junto aos discípulos, alunos ali, né? Ele viveu 3 anos e meio, basicamente o tempo de um ensino médio, ou basicamente o tempo de uma faculdade. 3 anos e meio, está no meio ali, né? É um tempo de preparo, de repente, de um aluno para uma prova, de um aluno para uma tarefa especial, uma missão especial, e assim Jesus fez, educando a mente dos discípulos, né? Naquela circunstância em que eles foram, como é que eu posso dizer, foram ensinados, educados, né? Pelo maior professor. E ali nós vimos que Deus agora ele tinha um plano não somente de largar ali os discípulos, largar ali dentro daquela circunstância e deixar só com aqueles ensinos. Deus planejava algo muito maior, Deus planejava uma educação continuada, um ensino contínuo. E aqui eu quero dizer que a gente nunca deve parar de se preparar mesmo. Não só para a vida, na sua profissão, sempre estudar. Hoje nós temos a possibilidade de vários cursos online, vários aprendizados que não necessariamente vão trazer você a um ponto profissional específico. Eu, por exemplo, tenho estudado muito sobre a questão da neurociência, é um tema muito interessante, alguma coisa relacionada à genética, alguma coisa relacionada à mente humana. É sempre bom a gente aprender sobre essas coisas. E Ellen White fala que a gente deve conhecer um pouco mais sobre a natureza humana. Então é interessante isso. Aí você deve escolher uma área que você pode se preparar para ter conhecimento, não há nenhum problema nisso. Deus quer. E da mesma maneira, Deus trouxe de forma espiritual uma educação continuada. E essa educação continuada, ela deveria vir através do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ou muitas vezes chamado Espírito de Deus ou Espírito de Jesus. A palavra de Deus mostra para a gente lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17, a palavra paracletos, a raiz paracletos, mas que na passagem específica ela é usada como paracleton. Tá? E a palavra parácleton, ela pode significar consolador, ela pode significar advogado, ela pode significar inclusive ajudante e intercessor, aquele que intermediando os apóstolos, os discípulos, intermediando todo o povo cristão que aceitasse Jesus como Salvador, intermediando a Deus o Pai através de Cristo. Então a palavra é exatamente essa. Agora, interessante que quando a gente vai para a passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16, você vê também agora Paulo explicando um pouco mais sobre essa pessoa do Espírito Santo. E ele vai explicando de uma maneira como se o Espírito Santo de Deus pudesse educar a mente daqueles que eram os cristãos. Eu vou botar nessa passagem, a gente vai meditar um pouco mais nela e vamos tentar compreender. Pega aí 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 16. Versículos 1 ao 16. E a gente vai ver, eu vou pegar algumas passagens e a gente vai meditar sobre elas. E antes eu vou pedir para que a gente possa fazer uma oração, porque a gente está abrindo a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer imensamente pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra, poderosa palavra de graça, de misericórdia, de paz,
de fortalecimento no Espírito do Senhor e na pessoa de Cristo. Senhor, interceda agora, Senhor, a nós, para que a gente possa abrir nossa mente, abrir nosso coração, para praticar as coisas que aqui estão escritas, Senhor. Senhor, fortalece, nos dá ousadia e coragem, Senhor, que nós possamos temer somente a Ti, Deus querido. Fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra diz o seguinte, olha alguns versículos desse capítulo 2, versículos de 1 a 16. Ele diz que Paulo está indo, anunciando os testemunhos de Deus, mas ele fala que ele não faz por linguagem, ostentação de linguagem, versículo 1, né? Ele não faz por ostentação de linguagem ou de sabedoria, ele não quer se ostentar, ele não quer falar que ele sabe das coisas. E ele diz no versículo 2, porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É quem ele deveria pregar. Mas ele diz no versículo 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eita, sensacional. Paulo está falando assim, ó, eu não vim aqui com sabedoria humana, eu não vim aqui para ostentar alguma coisa. Eu vim para demonstrar o Espírito Santo e seu poder. E a gente pode lembrar também lá de Atos, eu lendo essa passagem, quando o Espírito Santo usa poderosamente Pedro para poder levar o Evangelho. Pedro, um homem humilde, Pedro, um homem pescador, de uma origem humilde, Deus usando poderosamente Pedro, e ali naquela circunstância 3.000 almas são batizadas, 3.000 almas são entregues ao Senhor Jesus. E aqui Paulo está falando assim, a mesma coisa. Não há sabedoria. Muitos podem ser usados, pessoas talvez de pouca escolaridade, poucas circunstâncias em que essa pessoa teve a oportunidade de estudar, de se preparar, mas Paulo está falando, está colocando o Espírito Santo acima de todas as outras coisas. E ele continua assim, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, Deus usa aqueles que são preparados para falar com os preparados. Mas ele diz, não porém a sabedoria deste século, não porém a sabedoria deste mundo. E ele está colocando a palavra século aqui, ela pode ser traduzida como mundo, ela pode ser traduzida como época, como tempo, mas era como tempo, né? Mas ele diz que, porém, não a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha isso, amém? Olha isso, ele diz, Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa glória que Paulo está falando aqui, Paulo não está usando uma glória, essa palavra glória, ela não é uma glória vindoura, mas é uma glória que, como diz lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, capítulo 8, versículos 29 e 30, é uma glória que ele usa lá nessa passagem, no passado, glorificou. É algo que é como se eu estivesse experimentando a glória de Deus neste mundo, nesta época. E na época dele, eu vou falar nessa época que a gente vive. Deus nos ordena a experimentar a glória de Cristo, a glória do Espírito de Deus que já nos concede neste tempo em que vivemos. É exatamente isso que ele está dizendo aqui para nós. Mas interessante que ele diz no versículo 10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele iguala agora o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus como o próprio Deus. E mais ainda, lá no final, nós vemos que no versículo 16, versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Engraçado que aqui agora Deus está colocando a nós, através da sua palavra, ele está colocando que somente Deus pode julgar a nossa atitude. Nós devemos admoestar, nós devemos falar, nós devemos amar, nós devemos falar todas essas coisas, mas no final de todas as coisas, só Deus julga. Nós devemos lutar por almas até o fim dos tempos. Não importa, não julgando, não colocando elas como inferiores, como superiores a ninguém. Mas ele está falando aqui no último versículo, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha isso, nós, conhecedores,
de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus, nós crentes no Senhor Jesus do Todo-Poderoso, nós agora temos a mente de Cristo, não porque merecemos, mas porque o Senhor Jesus traz a nós essa graça, essa misericórdia, esse presente, não porque merecemos, repito, mas porque ali há uma vontade de Deus de dar a nós essa glória, né? Essa misericórdia, essa graça infinda para trazer até nós essa palavra de salvação. E é através desse Espírito Santo que nós renovamos a nossa mente, nós renovamos nosso coração diariamente, aprendendo, vivendo em aprender e vivendo em educar outras mentes também através desse poder de Deus. Deus possa abençoar você, Deus possa fazer de você educador de mente e que o Espírito Santo possa estar sempre colocando no seu coração uma vida nova todos os dias. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer imensamente porque a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus nos apresenta o Espírito Santo como bom educador, como o infinito educador que nos traz graça, nos traz paz, muda a nossa mente a cada dia, muda a nossa mente no entendimento da tua poderosa palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, por nos apresentar tão gloriosa a verdade. Fique conosco, nos apresente como regeneradores, como regenerados, na verdade, Senhor, na Tua palavra diariamente, pelo poder de Cristo Jesus, é que nós agradecemos, vivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, tamo junto com Jesus.